Com muita sorte, agora vai. Digam algo, cada um aí. Fala aí que a Copa Toyota não era mundial, Américo. Claro que é mundial. Melhor que mundial. A Copa Toyota tem que voltar. O Intercontinental tem que voltar. Não tem que ter Al-Ahly, Esperance. É Europa e América do Sul já era. Ah, eles que se joguem, eles que façam o campeonato, né, deles. Né, Luiz? Com certeza. Tá todo mundo sendo gravado, finalmente, que beleza. Achei que não ia sair episódio hoje, hein? Vamos começar com a nossa interatividade. Aos nossos estimados ouvintes, muita gente comentou aqui, o Sidney Silas, vamos responder uma pergunta dele, o Ítalo Amorim, o CZ Lives, o pessoal que já tá aqui habituado a nos acompanhar. Nós tivemos aqui o Ricardo Jamal, bem-vindo, Ricardo. O Igor também comentando, o Bodin, amigo do Maciel, né, Maciel? Parça. Um jovem que troca ideias com o Maciel. Nosso amigo Daniel Nunes, o Bruno. O nosso amigo aqui, Rodrigo Galdino também. Muito obrigado a todos. Pessoal que deu RT aqui, o Gustavo falou que assiste o nosso podcast indo pro curso. Muito bem, Gustavo. Fazer curso é muito bom. Ouvir o podcast também. O que mais que nós temos aqui? O Pedro Galante, Piero Fiorelli. É isso aí. Vamos lá. Perguntas. Vou direcionar a primeira pergunta pro Luiz aqui. Me diga uma coisa, o Sidney Silas quer saber qual a visão social que vocês veem, a visão social do Cristiano Ronaldo, se tá correta, se ele é subestimado, superestimado. O que você tem a dizer sobre o nosso robozão? Ele comentou sobre uns subestimarem, outros superestimarem. Eu acho que tá mais ou menos ali na média, entendeu? Algumas pessoas... O que eu acho incrível do Cristiano Ronaldo, assim, né? Passando meio rápido, porque provavelmente a gente vai fazer um episódio pra falar só dele, né? O que eu acho legal do Cristiano Ronaldo é que quando o Messi ganhou a primeira bola de ouro dele, e as pessoas discutiam, nossa, quem será que é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu olhava e pensava, não tem discussão. O Messi é razoavelmente melhor. Nós estamos aí mais de 10 anos depois disso, e essa discussão ainda existe, o que pra mim mostra muito da grandeza do Cristiano. E tem argumentos em prol dele, se você quiser. Então, pra mim, o Cristiano Ronaldo ele é um cara assim que ele conseguiu ir além do limite técnico dele, penso. Enquanto o Messi, por esse ou aquele motivo, poderia ser maior, e não é. E eu acho que por isso a discussão em torno do Cristiano, ela fica assim, uma margem de diferença ali, mas tudo dentro da normalidade. Tem o camarada que diz que ele é o melhor jogador da sua geração, e eu respeito esse cara, e tem o que diz que ele não é nada tão grande assim, porque ele não cria as jogadas dele. Esse daí não dá pra levar muito a sério, porque não deve ter visto o Real do Mourinho jogar, né? Então, por mim, tá tudo certo ali no Cristiano. Eu creio que tem, quando a gente discute sobre melhores jogadores, tem aquela coisa de melhor ou maior. E tem uns que tem uma diferença grande, né? Entre a qualidade e o que conseguiu fazer, né? A grandeza. E o Cristiano, ele tem uma grandeza que tá muito acima da qualidade da peça em si, né? Então... É interessante. Isso acontece, de certa forma, também, talvez, com o Sérgio Ramos, né? Um jogador enorme, assim, que em qualidade técnica talvez não seja de um patamar tão alto, mas sobe muitos degraus pela grandeza. É interessante essa classe de jogadores. Américo, uma pergunta aqui do Bruno, que pergunta sobre o Ronaldinho. Você já falou alguma coisa sobre ele? Mas ele quer saber, né, sobre o caminho da seleção para 2006. O que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Você já falou muito, né? Mas o nosso ouvinte quer saber mais um pouquinho aqui sobre subestimado, superestimado, sobre o R10, sobre o bruxo. O Ronaldinho, ele era assim, ele foi um dos maiores talentos que eu vi surgir no futebol, sem dúvida. Em termos de técnica pura, ele é absolutamente incrível, mas ele tem algumas características na carreira que facilitaram um pouco a vida dele. Ele não precisou assumir protagonismo logo de início. Aliás, a maioria dos jogadores brasileiros, assim, dos grandes craques, não precisava assumir protagonismo no início da carreira. Nem o Pelé.
E na seleção de 58 você tinha ali o Didi, você tinha o Garrincha, que era um pouco mais velho, você tinha o Nilton Santos, tinha outros jogadores para segurar um pouco a barra dele. E o Ronaldinho pegou uma época que você tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, que eram jogadores todos que foram, assim, votados pelo menos top 3 do mundo na carreira. Tá? O Rivaldo e o Ronaldo ganharam, inclusive. Então ele construiu a carreira ali, no Grêmio também, ele começou bem como garoto, foi vendido para o PSG, talvez o time onde ele tenha sido mais assim, o dono do time, e foi para o Barcelona, onde ele era o melhor jogador, mas ele também não era assim, o craque dominante. Então, assim, a minha visão sobre o Ronaldinho é que ele pode ter sido a referência técnica de um time, mas eu nunca vi ele como uma liderança técnica de time nenhum. E ali entre 2005 e 2006 ele teve que assumir esse papel. E na minha visão ele não conseguiu assumir esse papel de liderança nem na seleção. No Barcelona ele teve 2 temporadas, e para completar, como ele foi campeão mundial pela seleção em 2002, você chega ali em 2006, ele é um jogador que praticamente realizou tudo na carreira, foi eleito 2 vezes seguidas melhor jogador do mundo, foi campeão da Champions League pelo Barcelona, ganhou a Copa do Mundo, foi campeão onde passou, e agora? Ele não tinha grandes objetivos. E o Ronaldinho sempre me pareceu assim, um jogador que tinha uma facilidade muito grande de se desligar dos jogos, às vezes. Ele era meio disperso. E acho que dali pra frente, ele com a vida resolvida financeiramente, esportivamente, não perdeu um pouco o interesse, ele perdeu, assim, as ganas de ser jogador de futebol, porque ali pra mim, o que ele poderia ter partido pra frente, eu senti, vou ser agora o melhor do mundo, da melhor da história, alguma coisa do tipo, e criar algum tipo de motivação para ele perseguir, porque me parece que ele perdeu a motivação. E você vê a carreira do Ronaldinho dali pra frente numa queda muito grande. Agora, a seleção entre 2002 e 2005, principalmente, a seleção brasileira era uma seleção fortíssima. Em 2003 a gente já teve uma Copa das Confederações meio ruim, mas ali 2004, 2005 a gente passou batido pela eliminatória. Ali você teve o crescimento do Kaká, você ainda tinha o Ronaldo numa forma razoável, e você teve o surgimento de alguns outros jogadores, até o Robinho ali bem no final do ciclo, e o do Adriano, que começa ali a ganhar a Copa América, que a CBF botou o time reserva, né? O Adriano era o reserva do reserva, que era o Luiz Fabiano, começou como titular, o Adriano assume a posição e chega até como titular na Copa ele é o melhor jogador da Copa das Confederações de 2005, que na minha opinião foi a grande exibição daquela seleção brasileira, e sem o Ronaldo, né? Não jogaram Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu naquela Copa das Confederações. Chega na Copa chega todo... A impressão que a gente tem é que a gente chega na Copa com um time de vários jogadores assim, perdendo motivação na carreira, principalmente os 2 Ronaldos. O Kaká parecia o único em forma, os outros numa forma questionável, o Ronaldo já bem acima do peso, vindo de contusão, e aí a gente tem uma queda, e essa queda do Ronaldinho pareceu determinante. Ele era um jogador razoavelmente jovem, eu não sei exatamente a idade, mas ele devia ter uns 25, 26 anos por ali. Não imagino que tivesse mais do que isso. Então, assim, pra mim, eu acho que ele foi um grande jogador pela seleção naquele período, mas ele precisava de outros caras para segurar um pouco a barra de ser a liderança por ele. Acho que ele nunca topou assumir esse papel. E eu acho que o Dunga leva ele em 2008 para os Jogos Olímpicos de Pequim para ele fazer isso, e ele também não faz. Não sei, eu acho que nesse aspecto separa ele dos grandes jogadores que já apareceram. Eu recebi uma pergunta, a gente recebe pergunta pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Castbox. Dessa vez eu recebi uma no WhatsApp, de um sujeito que se chama Adriano Duarte, e por acaso é meu irmão. E ele pediu pra perguntar pra você, carinhosamente, se assim... pegou a sua frase lá ele é nosso ouvinte assíduo, tá? Desde o primeiro episódio, já passou lá na faculdade dele. Por acaso ele estuda na Unifesp de Osasco, que você deve conhecer, estuda economia lá. Já passou lá pro pessoal da faculdade, então muito obrigado pela publicidade. Não deu sorte, porque eu não passei lá, poderia ser professor dele. Ixi, meu Deus do céu. Escapou por um fio. De um tratamento aí ostensivo em ódio, né? Isso. E ele pergunta o seguinte, pegou a sua frase lá: Busquets no futebol brasileiro seria um desastre. A pergunta dele é a seguinte: só por questão de nível, né? Como os brasileiros, a gente tem hoje, possivelmente, os grandes jogadores estão na Europa, né? Então, assim, só por uma questão de nível técnico, ele não conseguiria se afirmar, assim, pelo seu talento, ele não conseguiria se adaptar em alguns poucos meses aí e ser aí o melhor volante do Brasil? O que você acha? Então,
Desastre tem um pouco de hipérbole aí, mas eu diria desastre dado quem é o Busquets, certo? Ele não seria, eu não sei, não diria que ele seria a debilidade do time, mas eu diria que ele, para ele seria flop do que a gente espera de alguém com o nome que ele tem. A questão é que, então, ele é bem específico para o estilo de jogo do Barcelona. As suas principais habilidades são relacionadas a isso, né, em termos de achar as linhas de passe dentro do jogo de posição e principalmente de fazer a pressão pós-perda também dentro de um sistema posicionado, que ele tem muita inteligência dentro dessas características, sendo que isso seria pouco exigido. Quando eu falo também no Brasil, não é um time qualquer, mas tipo num time que joga estilo brasileiro. Imagine um time do Filipão, né, por exemplo, ou né, do Luxemburgo e tal, joga com Busquets. As exigências são muito diferentes, né? Vão se exigir, na verdade, os pontos fracos dele como sendo as principais exigências na posição. Eu acho que ele poderia funcionar aqui num treinador moderno que quer implantar um jogo mais posicional. Ele seria até uma referência, isso poderia dar certo, né? Mas dentro de um sistema tradicional brasileiro, por exemplo, o que eu digo que é um desastre, quer dizer assim, entre ele e o Felipe Melo, provavelmente o Felipe Melo jogaria mais no time brasileiro. Entendi, legal, acho que tá bem respondido. E iam escalá-lo de segundo volante depois de um tempo. Provavelmente. Interessante. E só pra exemplificar um pouco disso, você pega Daniel Alves com o Cuca. Ele começou jogando de 10, né? Porque o Cuca usa 2 volantes mais agressivos, né? E o Daniel Alves não fazia isso. Então o Daniel Alves ficava jogando de costas pra bola lá na frente, de costas pro zagueiro adversário, e fez um gol ou outro no começo, mas o nível de atuação era muito equivocado. Aí quando você troca o técnico, traz o Diniz. É verdade. Sim. A outra coisa que eu não vejo eu não vejo esse nível puro tão grande assim no Busquets para ele dominar de qualquer forma, mesmo fora do contexto, né? Eu acho que isso ele não tem. Mesmo um jogador bem mais talentoso como o Deco, ele só foi aqui no Brasil, quando jovem, ele não conseguiu se provar, né? Ele teve que ir ele tinha as características que foram melhores usadas na Europa pelo estilo de jogo dele. Depois, consagrado, ele ainda voltou, né? Mas aí as pessoas realmente queriam fazer o time em torno dele. Mas aqui ele não conseguiu se encaixar nas funções tradicionais, né, no Corinthians, do futebol brasileiro. Bom, vamos para o nosso tema então. Nossa coluna Grandes Craques, todo primeiro domingo do mês. Hoje nós temos um nome aqui que a timeline guardiolista, amante do jogo de posição, vai se deleitar. E nós vamos provar aqui que nós também apreciamos jogadores desse nível, dessa categoria, dessa classe, né, de atletas. Estamos falando de Javier Hernández. Javier Hernández. É um sujeito de 40 anos que hoje já é um técnico, jogou aí a sua vida inteira no Barcelona, depois em 2015 foi para o Al-Sadd, onde fez aí 86 jogos, fez uma boa quantidade de jogos. Eu achava que era menos, né? Tô olhando aqui. Mas no Barcelona ele fez 769 jogos. E um número que me espantou aqui: 109 gols na carreira inteira agora. 109 gols, 212 assistências, né? Um número bastante elevado. É uma coisa que pouca gente sabe, assim, pelo que eu percebo, né? Muita gente acha que o Xavi começou sua carreira lá já em meados dos anos 2000. Na verdade não, o Xavi começou sua carreira ainda nos anos 90. Eu tava olhando aqui, primeiro jogo dele em La Liga, Barcelona e Valência, em 3 de outubro de 1998. Aí ele estreia... Grande Valência aquele time lá, viu? Amava esse time. Grande Valência. A gente tava falando na timeline esses dias sobre esse Valência aí, do final dos anos 90. E na Champions ele já estreou jogando aí 20 minutos contra o Manchester United. Então é um jogador que teve uma carreira bastante longeva e que não é exatamente da mesma geração quando a gente fala do Messi, do Iniesta, até do Fábregas, né, do Piqué, que tem essa coisa da geração barcelonista. Na verdade não são todos exatamente da mesma geração, a não ser que você considerar a geração uma coisa mais ampla, né? O Xavi, ele era meio que o paizão de todos esses. Eu queria começar perguntando pro Maciel sobre o Xavi antes de Guardiola, Iniesta e Messi. O Xavi que jogou
com Rijkaard, o Xavi antes desse timaço do Barcelona do Pepe, porque muitas vezes a gente vê se falar do Xavi a partir desse momento, né? A partir de 2008, 2009. Quem era Xavi Hernández antes de tudo isso? Bom, a impressão que eu tenho, eu não lembro dele nos anos 90, aliás. Tá? Lembro já nos 2000. E quando eu reparei, o que eu lembro é que era um jogador realmente, que na época já era um jogador que, do ponto de vista bem diferente. Eu tinha a sensação que só eu sabia essa sua existência, digamos assim. Ele era tipo um jogador que era bem oculto, né? Mas que eu via, nossa, eu entendia ele na época como, nossa, segundo volante aí do Barcelona, joga bonito, né? Elegante ele, tal, pequenininho, mas tem muita técnica. E, na verdade, ele não tinha, né, pelo menos no Brasil, assim, esse reconhecimento. Ele já jogava na seleção. Eu me lembro muito bem dele na Copa de 2006, e ele realmente não tinha muito reconhecimento e tal, mas eu percebi a sua existência nisso. E ele não tinha realmente um papel tão forte. Entre 2000 e 2004, eu realmente não vi muitos jogos do Barcelona para saber exatamente o que ele estava fazendo. 2005 eu vi bastante. E, na verdade, ele não foi uma fase boa para ele, porque ele vinha sendo preterido, porque na verdade o time do Rijkaard, apesar do Rijkaard ser holandês, não era um time tão construtor, não era um time de jogo de posição estrito. Tinha, digamos assim, era uma mistura, né? O Rijkaard tem eu acho que ele tem um pouco do espírito estratégico italiano no estilo de treinar, e era um time que às vezes jogava muito direto. E aí as opções na posição do Xavi muitas vezes eram Edmilson e Van Bommel, para tornar o meio-campo mais brigador e jogar com menos passes. Ligar rápido no Ronaldinho, no Eto'o, no Juli. E o Xavi acabava sendo uma opção de banco para quando a coisa estava complicada, o time estava fechado atrás do adversário, então o Xavi entrava para construir de trás. Eu acho que ele na época jogava sempre um pouco mais recuado, né? O Deco era o interior mais avançado, o Xavi, quer dizer, ele era também no Barcelona, mas eu acho que ele era um pouco mais recuado, até porque os atletas de ataque desse Barcelona, eles avançavam, era um pouco mais compartimentado, né, o time do Rijkaard. Eu enxergava na época como uma segunda função de meio campo, porque né, eu não entendia muito bem jogo de posição, eu pensava só em termos de futebol brasileiro, mas era meio esse 12º jogador meio oculto. Depois o Iniesta começou a entrar ali e aqui também algumas opções, né? É um garoto que também se destacava, mas com a vantagem que o Iniesta entrava em posições diferentes, da do Xavi às vezes na mesma, e às vezes jogava Xavi, Deco e Iniesta, por exemplo, titulares, mas contra um time fraco da Liga, né? Aí geralmente é porque eles sabiam que o time ia começar fechado, entrava todos os passadores, mas na Champions era muito raro ver o Xavi começar um jogo, por exemplo, ou em clássicos. Os grandes partidas que a gente vai olhar do Barcelona do Rijkaard, ele vem do banco. Na seleção, ele começa a se destacar mais. Depois da Copa 2006, que ele meio que faz uma espécie de dupla de volante com o Xabi Alonso. O Xabi Alonso mais recuado, ele mais à frente. Fábricas um pouquinho mais à frente, Raul na média punta e Fernando Torres e Villa na dupla de ataque, né? A Espanha faz uma boa primeira fase na Copa de 2006 e depois cai para a França. Mas eles jogam muito bem aquele meio de campo. O Xavi aparece ali também muito bem, só que lá quando a gente anda 2 anos e vai para Eurocopa de 2008, aí sim o Xavi, ele é a principal figura da Espanha, né? Ele toma um protagonismo ali, e ali é que a visão social dele começa a crescer, um pouco antes do Guardiola chegar no Barcelona, que ele é considerado, né, o melhor jogador da competição, ele dá as assistências, ali ele joga bem, ele consegue dar passes para gol, né? Fernando Torres brilha muito com as enfiadas de bola dele, e aí a coisa começa a acontecer. Aí a gente vem pro Xavi que o mundo lembra, né? É de 2008 pra frente. Legal. E interessante assim, a gente fala muito do Guardiola, mas tem um sujeito que lançou o Xavi, que é o nosso Louis van Gaal. Quem lança o Xavi no profissional do Barcelona, pega do Barcelona B para o Barcelona, é o Van Gaal. Então já bem diferente do Rijkaard, né? Um jogo de posição ainda mais ortodoxo do que o do próprio Pep Guardiola. E eu peguei aqui a escalação desse jogo que eu tava comentando com vocês, contra o Manchester lá em 98, 99, na Champions, na fase de grupos ainda, e o time do Barcelona tinha o Figo, o Anderson, o Giovani, Rivaldo, o Cocu, o Luiz Henrique, né, que depois treinou o Barcelona, todos no mesmo time. Aí o Xavi entra durante essa partida.
E pulando vários anos e chegando ao Rijkaard em 2004 já, você tinha o Puyol e o Oleguer ali, mas no meio campo você tinha o Davids, né? O Xavi, o Davids, e o Ronaldinho na frente, o Saviola e o Overmars. Então, realmente. E aquele time do Barcelona era uma coisa fantástica, né? Tinha o Kluivert no banco nesse jogo. E o Thiago Motta no banco de reserva, bem novinho também. Enfim, se a gente ficar aqui nas escalações, a gente vai o programa inteiro. Luiz, eu queria que você desse sequência aí nessa narrativa que o Maciel começou a contar e falasse sobre a primeira impressão, as primeiras impressões que você teve do Xavi e se naquele momento você já tinha noção da importância desse jogador para o sistema. Você se impactou automaticamente com esse jogador ou foi alguém que você foi dando o devido valor com o tempo? Queria que você falasse um pouco do Xavi já no jogo de posição de Pep Guardiola. Bom, eu começo assistindo alguns jogos dele lá no começo dos anos 2000 também. Ele parecia bom jogador, nada muito além disso, né? Se você for pegar, ele teve números bem legais na temporada 2004-2005. Ele era um jogadorzinho assim, aquele motorzinho do meio de campo lá, pegava a bolinha atrás, jogava à frente, distribuía direito, mas francamente pra mim não parecia nada muito especial não, né? Naquele Barcelona do Rijkaard, pensando no time que chegou na final, o Xavi ele teve uma contusão no joelho, não lembro direito quando que teve, mas ele voltou lá em meados de abril, então ele não estava redondinho pra final da Champions, até por isso ele ficou no banco, não só por isso, mas até por isso. Mas assim, eu gostava do estilo de jogo dele, eu gosto de jogador assim, entendeu? Agora, quando chegou o Pepe, mudou. Em primeiro lugar, eu lembro de quando o Pepe chegou e eu não gostei muito dos primeiros jogos do Barcelona. Eu achava que o Barcelona estava parecendo um time meio... E o Pepe chegou vindo do time B, um negócio meio sem nome. Eu olhei e pensei, rapaz, isso daí não vai dar certo, não. Chegou, tá muito cru, falando em arrancar Ronaldinho Gaúcho. Eu pensei, meu Deus do céu, esse cara aí já chegou maluco. E só que não, né? Então o time começou a dar uma engrenada e o Xavi jogando muita bola. E o que eu achava mais legal é assim, o camarada ele começou a inaugurar aquela era de você ficar contando o toque de bola do jogador, quantos passes ele dava, né? Porque antes acho que essa era uma estatística irrelevante. Depois o Xavi, fulano deu 1000 e não sei quantos passes por jogo. Ele era o cara dessa estatística. Ele era o cara que dava mais de 1000 passes por jogo. Mas ainda assim, eu vou dizer pra vocês que, embora eu achasse ele uma pedra fundamental do sistema do Barcelona, embora eu achava que ele era uma pedra fundamental do sistema da Espanha, eu não achava o Xavi tudo isso até um jogo, que foi a final da Eurocopa de 2012. Porque eu fui vendo a Espanha naquela Eurocopa, e eu achando aquele time sonolento, eu tinha uma raiva, entendeu? Eu achava odioso aquele time. Aí eles chegaram na final, e eles trucidaram a Itália, com o Xavi jogando uma bola. Eu olhei assim e falei, ok, esse cara agora ele tem meu total e completo respeito e admiração. Sua voz tá embargada, Luiz. Sua voz começou a ficar embargada. É. E agora, melhorou? Não, embargada eu digo de chorar, por causa da Itália, que perdeu agora. Não, eu tava achando que aquela Itália ia ganhar Euro. O Conte me enganou. Aliás, Arthur Barcelos que me perdoe, mas eu gostei pra caramba daquela Itália do Conte lá. Foi triste. Arthur Barcelos é hater do Conte desde aquela época? Meu Deus do céu. Não sei por que cargas d'água ele faz isso, mas eu acho o Conte bom técnico, né? Ele tem seus probleminhas aí, ele é meio teimoso acima da média, mas ele é um bom técnico. Mas eu realmente achei que aquela Itália fosse ganhar, principalmente por causa do jeito que a Espanha chegou na final, entendeu? E daí, de repente, os caras mostraram naquela final que, tipo, a gente tava meio que com o freio de mão puxado, entendeu? Já que vocês estão enchendo o saco, quer que a gente jogue bem, então nós vamos jogar bem. E daí acabou. Não tem jogo, Xavi destroçou, acabou com aquela partida em uns instantes e ainda depois ficou falando pros amiguinhos dele em campo, relaxa aí, maneira aí, não vamos acabar mais com os caras não. Tadinho, eles têm família, têm dignidade, não precisa disso. É verdade. Colocando o nosso amigo Américo na roda aqui. Eu vou me lembrar de um episódio onde o Américo disse a seguinte frase: de todos esses jogadores espanhóis aí, Xavi e Iniesta, eu prefiro Xavi. Se eu não te entendi mal, Américo, realmente entre Xavi e Iniesta você prefere o Xavi? Eu queria que você explicasse essa sua preferência, que não é popular, né? Acho que o povo normalmente costuma preferir o Iniesta. Eu particularmente acho o Iniesta mais jogador. Queria que você explicasse isso e falasse um pouco, né, sobre a influência do Xavi nessa década e o que ele, não só para a posição, né, mas para o futebol e para a tática futebolística como um todo.
O Xavi e o Iniesta, para mim, são jogadores que eu já falei que eu tenho dificuldade de encaixar eles, onde é que eles deveriam estar na história, porque eles funcionaram bem num contexto muito específico. Mas eu sempre falei que eu acho o chave desses jogadores, assim, pelo que eu via jogar, a minha impressão é que ele era um jogador que tinha mais versatilidade, porque ele era, dentro do jogo de posição, ele é realmente um jogador que distribui a bola, que faz a bola chegar no ataque. Então, muitas vezes ele não vai fazer um grande número de assistências, ele vai parecer, às vezes, meio lento. Que ele até fala que ele é lento, ele falou que uma coisa que ele gostaria de ter, uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que ele gostaria de ter mais velocidade, que ele dá aqueles driblezinhos curtos, nada muito espalhafatoso, mas ele funciona como se fosse um metrônomo pro time, ele é que dá o ritmo. Então, na minha visão, ele era um jogador que provavelmente a gente conseguiria adaptar melhor fora desse contexto. Infelizmente, eu nunca teve a oportunidade de ver como é que isso seria na prática, porque não, assim, era lá o Barcelona do Rijkaard era muito no início da história dele como jogador, e eu acho que ele mais experiente, talvez ele encaixasse melhor. Mas para mim, ele justamente por ser um jogador diferente, de distribuir a bola, de fazer o time girar e fazer o time jogar, na minha visão, mais do que o Iniesta, ele era mais influente no jogo como um todo. O Xavi em campo fazia mais diferença do que o Iniesta em campo, na minha visão, para o Barcelona. E principalmente para a seleção espanhola, porque a seleção espanhola tinha um grave problema de falta de profundidade depois da decadência precoce lá do Fernando Torres, e dependia muito do Xavi para fazer o jogo girar, não perder a bola, e jogadores como Iniesta tinham até em alguns momentos que aparecer um pouco mais tentando romper a linha final para marcar o gol, né? Como ele faz o gol do título da Copa de 2010. Então, na minha visão, o Xavi nesse aspecto, como distribuidor de passe atrás, ele é um jogador espetacular. Agora, para mim, ele não é assim nem o melhor da posição, eu acho, e nem acho ele o melhor jogador espanhol. O melhor que eu vi jogador espanhol para mim foi o Raul, que era um jogador mais decisivo, ele tinha um lado de ser mais decisivo. Eu acho que ele fazia mais diferença no final, que pra mim o que faz diferença é esse jogador que faz o seu time ganhar mais do que o outro. Eu acho que o Raul é aquele jogador que fazia mais a diferença. Mas eu acho ele provavelmente o segundo melhor jogador espanhol que eu vi. Legal. E eu queria que você falasse também, assim, eu me lembro muito bem do dia em que a imprensa brasileira decretou o fim do que a gente chama de Xavi Iniesta, né? A dupla. Antigamente a gente tinha mais duplas de jogadores que ficavam um tempo grande nos times, né? Hoje em dia é mais difícil. Essa dupla Xavi Iniesta durante um bom tempo. E aí eu me lembro, depois em 2013, na final da Copa das Confederações, que o Brasil ganhou de 3-0, a imprensa, em todos os canais que você ligava, acabou o Xavi Iniesta. Foi essa a dupla de meio campo mais influente dessa época que nós tivemos no futebol mundial? Dupla de meio campo, acho que com certeza. Qual seria a outra? Kroos e Modric? Eu pensei nessa também. Vocês, Luiz, Marcel, vocês têm outra lembrança? Kroos influente, não. Pra mim, essa associação já sofreram a influência de Xavi Iniesta. Kroos e Modric eu diria que não, acho que tem outro estilo, mas eu acho que sim, acho que Xavi Iniesta foi a grande dupla de meio-campistas que marcou isso. Eles conseguiram se manter no topo com o Barcelona o tempo inteiro sem mexer na dupla. Eu acho que o encaixe entre os dois, essa é uma coisa que eu acho que é importante, é impressionantemente perfeito, assim, o que os dois jogam juntos, a sinergia que tem no jogo entre eles gera um resultado muito superior, eu acho, do que os dois individualmente conseguiriam produzir. Por isso que eu tenho dificuldade de saber o quão bom eles eram, porque parte do que eles são tão bons é porque eles jogaram quase sempre juntos, seja no Barcelona ou na seleção espanhola. E é como você comparar alguns jogadores que encaixam muito bem num determinado modelo de jogo, num estilo de um time, e que quando se mudam para outro contexto não rendem. Com eles eu não consigo fazer essa comparação, porque eu não tenho uma amostra decente dos dois fora desse contexto. E para mim isso eleva o nível deles bastante. Embora eu acho que provavelmente eles individualmente não sejam no nível que eles apresentaram dentro daquele contexto. Eles talvez se tivessem que encarar situações um pouco diferentes, talvez não aparecessem tanto, talvez decepcionassem. Mas ninguém nunca vai saber disso. E o Qatar não dá pra testar nada do Xavi, né? Vamos combinar. Com certeza. Interessante isso que você falou, porque foi exatamente o que eu pensei do Busquets, né? É uma pena que o Busquets não vá jogar em outro clube pra gente ver, assim, outras qualidades dele, porque às vezes o cara tá ali preso num sistema e ele vai muito bem ali. E a gente não sabe. Quem sabe
né, ele vai para outro time e também mostre outras qualidades. Ele aumentaria de patamar de uma forma excepcional, né? Mas nós nunca saberemos. O Busquets a gente tá vendo agora. O Busquets a gente tá vendo um pouco agora. Ele perdeu o Xavi e Iniesta na frente dele, o negócio não tá dando bom pra ele, não. Tá meio esquisito. Mas assim, ainda é o Barcelona, né? Ainda é, de alguma forma, o jogo de posição. Eu queria ver ele em outro sistema, quem sabe que defendesse por encaixes, uma coisa mais agressiva, assim, no meio campo. Um time que não tivesse tanta posse de bola e ele tivesse que ficar ali defendendo o funil a todo momento, enfim. Mas é isso. Eu queria falar um pouco sobre... Então, o Xavi é um jogador... Só me permita aqui, coisa rápida. Só fazer uma errata aqui, o time de 2012 não era do Conte, era do Prandelli, tá? Em 2012 era do Prandelli, olha só, fui traído pela memória também. O Conte... eu lembrava do time surpreendente que era o de 2016, mas de 2012 era do Prandelli. É verdade. E esse time de 2012, na estreia, deu muita dificuldade para a Espanha. O jogo foi 1-1. Foi duríssimo e no segundo tempo achei até que a Itália merecia ganhar. É verdade. Eu me lembro bem dessa Euro. Luiz, realmente você falou do Conte, eu esqueci, mas teve aquela história do Prandelli, que se ele ganhasse a semifinal, ele andaria não sei quantos quilômetros numa igrejinha lá, não sei na onde. Aí ganhou, aí se ganhasse a final, ele ia andar 100 quilômetros, não teve isso? O Prandelli é muito religioso, né? Todas essas maracutaias aí, por fim, perdeu. Porcaria. Por fim, perdeu. E o Prandelli, depois disso, nunca mais foi nada, né? Como diria o outro. Que é uma dor, eu gostava dele, viu? Os técnicos italianos hoje, enfim, temos o Sarri, temos o nosso Allegri, né? Mas longe de ter aí tantos técnicos italianos bons como... Temos o Montella, né? Temos o Pioli, temos o Gasperini, né? Mas todos ali meio que à margem, né? Não estão em times tops como em outrora. Bom, voltando pro Xavi, tem uma coisa que é pouco comentada, que eu já falei com vocês na timeline, né? Eu acho que aqui todos conseguem observar isso bem, mas talvez os nossos ouvintes não tenham percebido. O Xavi tinha uma qualidade que não é comentada, que é o corpo. Ele sabia usar o corpo de uma forma espetacular, como o próprio, acho que o Américo comentou um pouco disso, né, conseguia segurar a bola ali, e ele segurava a bola bem diferente do que o Iniesta. O Iniesta, ele ia fugindo do adversário, o adversário, ele não queria que o adversário encostasse nele. O Xavi, pelo contrário, o adversário podia encostar, ele era baixinho, mas era, como se fala, um tourinho, né, segurava muito a bola com o corpo também. E quando o Arthur surgiu, teve muito essa comparação, por essa característica, pela característica de passe, de gostar de jogar atrás da linha da bola, mas também por saber usar o corpo. E se comparou aí o Arthur com o Xavi, e eu acho que um dos grandes motivos do Arthur não estar conseguindo desempenhar tão bem no Barcelona seja esse hype excessivo, essa coisa, o novo Xavi e tal. E, assim, é inevitável, o Barcelona vai sempre buscar o novo Xavi. E eu queria ver com o Maciel. Também teve um pouco disso com o Iniesta. Inclusive, eu lembro que quando o Barcelona contrata o Coutinho, eu entro lá nos sites espanhóis e eles... Coutinho pode ser o novo Iniesta. Não tem nada a ver, né? São jogadores completamente diferentes. O Barcelona foi lá, gastou 200 milhões com o Coutinho buscando o novo Iniesta nos jogadores que são completamente diferentes. Como que você vê essa questão do Barcelona buscar o novo Xavi? O time fica viúvo dele por um longo tempo. Certamente seria melhor abandonar isso. Mas por quê? Mas é natural, porque sempre que algum jogador marca uma época vencedora num time, ele fica no imaginário e ele passa a fazer parte do senso estético de uma torcida, né, da agremiação. E Xavi e Iniesta era exatamente o coração, né, lá do Barcelona. E eles tentam encaixar nesse molde os jogadores que eles veem por aí. Aliás, Felipe Coutinho foi a coisa mais, né, como é que eu vou dizer? Desastrada contratação. É um auto-engano. E agora você pode ver que eles tentam. Eu vejo sempre as sondagens do Barcelona por atacantes e eles estão procurando e já contrataram vários meio que clones de Messi. É sempre um canhoto que gosta de entrelinha. Eles contratam Griezmann, eles vão atrás de Rodrigo, eles estão com essa noção estética meio, vamos dizer, distorcida por uma geração. Talvez o novo Busquets também eles vão começar a procurar em breve. Vai ser fácil encontrar um parecido. Esse eles encontram, talvez eles encontram na academia mesmo. O próprio Rodrigo talvez seja um Busquets melhorado, né? Se bem que eles já produziram uns parecidinhos, mas um pouquinho piores, né? Que não ficaram por lá, né? Teve aquele que jogou no Chelsea, tá na Inglaterra agora. Esqueci qual o nome. Oriol Romeu. Isso, esse aí. Parece até fisicamente um pouco e tal.
tem o estilo, mas é inferior. Então, eles estão com esse molde, que talvez só se perca quando... Então, talvez o Neymar quebrou talvez isso, se ele ficasse mais tempo, né, os times seriam sistematicamente muito diferentes e com mais vitórias, talvez eles iam querer o novo Neymar depois disso e seria uma coisa diferente. Mas eu acho que o Neymar ficou pouco tempo para criar o outro molde na imaginação deles, com um estilo diferente de jogo, né? Mas mesmo na época quando no segundo ano, depois do triplete do time do Luiz Henrique, eu via reclamações nos sites espanhóis sobre o jogo não ser muito jogo de posição e tal ainda. Eles queriam mais Xavi, Iniesta, menos Neymar, Suárez e Messi. Não era tão vencedor, então já começaram críticas dentro desse sentido, né? Quando você não tá ganhando, se o Barcelona não tá jogando no jogo de posição e não tá ganhando, a culpa é falta de jogo de posição. A questão do Arthur, eu acho que o Arthur tem um problema sim do hype, 2, que ele realmente faltam-lhe coisas, ele tem, digamos assim, os fundamentos do Xavi, mas o Xavi tinha mais ornamentos, mais recursos que o Arthur tem hoje. O Xavi, então, uma das coisas que não se fala muito dele é da fisicalidade, da força física, do equilíbrio que ele tinha disputando, né, em disputa de jogadas, que ele geralmente saía vencedor em jogo de corpo. E a outra que o Arthur, para mim falta o Arthur e o Xavi tinha, e ele não é lembrado por essa característica, que aliás era um número que eu ia jogar como argumento aqui de surpresa, mas o Adriel já lembrou, é que o Xavi fazia muitos gols. O Xavi, aliás, dos que jogavam atrás da linha da bola, era quem melhor aproveitava o movimento de falso 9 do Messi para romper a última linha e aparecendo na cara do goleiro. O Xavi também tinha um modo Paulinho ali, junto com o Arthur, digamos assim. O Xavi, o Iniesta, que embora começasse numa posição mais avançada, chegava muito menos na área. O Xavi tinha um físico não só forte na força bruta, como na resistência de fazer movimentos por uma região maior, grande do campo, de começar o jogo praticamente na sua própria área e ainda concluir a jogada no final rompendo a última linha, né? Ele fazia toda a construção e ainda tinha essa leitura de espaço e a capacidade física de fazer isso durante o jogo, tanto que eu acho que o Xavi tem uma queda abrupta depois de 2012, porque exatamente o físico dele já passa a não permitir ele fazer isso por tantos minutos, né? Tão bem. Então começa a faltar aquele 10º de segundo para as coisas, e aí ele cai bastante o futebol dele, que dependia exatamente dessa forma física que era invejável no seu auge. Disso que eu penso, não vou encontrar outro Xavi, porque não vai ter, uma pessoa com características únicas, vão ter jogadores com propriedades diferentes, desse nível, talvez melhores. Eu, entre Xavi e Iniesta, tenho preferência por Xavi, que era uma coisa que eu queria dizer que eu concordo com o Américo, e eu coloco assim, é difícil ordenar Raul e Xavi, até Xavi e Iniesta eu não acho fácil, eu acho que é quase um empate. O Xavi, para mim, o que me dá uma preferência é exatamente que ele tinha mais essa questão mais ligado ao gol, e isso para mim tem um peso grande. Eu vi em vários clássicos, daqueles que o Barcelona destruiu o Real Madrid, tem o golzinho do Xavi, geralmente um dos primeiros ainda, para quebrar as pernas do Real Madrid e acabar com o jogo. Nisso eu digo que o Barcelona vai sofrer enquanto não encontrar outra geração que eles adotem e abandonem um pouco a imagem de Xavi e Iniesta como modelos ideais de jogadores. Eu acho que tem uma questão aí importante que eu acho que o Marcelo levantou um ponto que eu não tinha me tocado, mas ele fala que a decadência do Xavi começa em 2012 e coincide também com a gente poderia chamar da decadência do Barcelona, né? Que até o ano da saída do Pepe, a decadência do Xavi, e o time nunca mais é aquele time dominante que foi entre ali 2008, 2009 até 2011. E isso talvez tenha uma influência dessa decadência física do Xavi, que realmente o Xavi ali de trás era quem ditava o ritmo. Então, se esse jogador já não tem a mesma capacidade de executar todas as funções, o conjunto vai sofrer. Mas uma coisa que, sobre essa questão de substituir o novo Xavi, o novo Iniesta, o novo Messi, eu acho que o problema central do Barcelona é que ele tem que repensar o time, entendeu? De uma maneira geral. Eles estão tão agarrados a
a uma forma de jogo que deu certo, que eles querem funcionar com outros jogadores, e não vai funcionar com outros jogadores. É muito difícil funcionar exatamente do mesmo jeito. Ainda mais tendo jogadores como Xavi, Iniesta e Messi, principalmente Xavi e Messi, que para mim são muito especiais em termos das características deles. No ano que o Barcelona sai disso, que o Luis Henrique implementa um modelo diferente, aquilo funciona, a impressão que me dá é que no ano seguinte deram um tapa no Luis Henrique e falaram, volta pro jogo de posição, porque se você pega a temporada seguinte, a 2014, 2015, tá lá o Neymar de novo preso na ponta esquerda lá, lambendo a linha lateral, marcando bandeirinha. Ele só sai disso naquele famoso jogo do PSG lá, que teve que virar o jogo, e ele largou a posição dele, tirou com ele da cartola e meteu um 6-1 e fizeram sobreviver mais uma rodada da Champions League. Mas, enfim, eu acho que não adianta você ficar na nostalgia de querer jogar como jogava o time do Xavi, Iniesta e do Messi. Eu acho que você tem que pensar em um outro modelo de jogo, construir uma nova história. Eu acho que hoje tem até material humano no Barcelona para construir um time muito vencedor. Mas você tem que abandonar os dogmas. Eles estão contratando jogadores para executar funções, para copiar o Xavi, Iniesta. Inclusive outros jogadores, tá? Pedro e Messi, o que seja. E esses jogadores não vão render nesses contextos o que eles podem render se você mudar o esquema de maneira a aproveitar melhor as qualidades deles. Concordo profundamente com o que o Américo falou, no sentido de que eles precisam ser menos ortodoxos. Eu já falei em outro episódio sobre o Busquets, como eu considero ele parte do foco dos problemas ali do Barcelona, que não permite que o Arthur e o De Jong, por exemplo, joguem numa dupla, que para mim seria o ideal para esse Barcelona. Inclusive, o novo Coutinho jogando na ponta esquerda poderia dar certo nesse time do Barcelona. Novo Coutinho não, novo Iniesta, viajei. Então, o que eu acho assim, existe esse lado do Barcelona ser ortodoxo, certo? E isso faz mal para eles. E existe essa busca natural sobre um novo Xavi, sobre um novo Iniesta, né? Eu acho que o Arthur é um baita no jogador, poderia dar muito certo no Barcelona, mas se ficarem querendo que ele execute a mesma função e fique paradinho ali sendo metrônomo do time, não vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo, voltando um pouco para aquela discussão do Xavi e do Iniesta, eu prefiro o Iniesta por quê? Por que eu acho que o Iniesta ele é um pouco, ligeiramente, uma pontinha melhor? Porque o Xavi, pré-Guardiola, ele era um bom jogador, muito bom jogador, eu diria. O Iniesta, pós-Guardiola, continuou sendo um gênio, entendeu? Então, assim, existe aquela queda do Barcelona pós-2012 por causa do Xavi. Ao meu ver, procede. Xavi caiu o jogo dele, caiu o jogo do Barcelona todo, mas o revival do Barcelona em 2015, ele tem no Iniesta fazendo o papel que o Xavi fazia e fazendo, para mim, no mesmo nível. Então é aquele negócio, a gente nunca vai ver o Xavi em outro contexto e tal. A gente viu o Iniesta num contexto diferente, que é sem Xavi, e ele destroçou. Então, para mim, isso coloca o Iniesta num degrau superior ao Xavi. E quando eu digo degrau, é assim, não é degrau não, né? Não é que tá em outro patamar. Mas faz a balança pender pro lado dele. Agora, quanto à questão da identidade do Barcelona, eu acho assim, não tem por que você se prender tanto a isso, porque isso daí só faz mal. A gente não sabe quando que vai vir o próximo gênio do jogo de posição, como foi o Guardiola, tipo, não é como se esses caras saíssem da forma o tempo inteiro, né? Então, teve o Cruyff, teve o Van Gaal, teve o Guardiola, vai saber quando vem o próximo. Eu iria devagar aí, porque senão vai fazer mal pra eles. Eu só queria acrescentar que eu acho que esse fenômeno é tão forte lá em Barcelona porque também é algo que não acontece com tanta frequência, é haver um time tão bom quanto aquele. Então acho que eu até entendo o fato deles quererem reproduzir aquilo, porque é uma leitura errada talvez de que exista uma fórmula para repetir aquilo que eles vão ficar tentando por algum tempo. Mas lógico que não vai dar certo, eles vão ter que desistir em algum momento. Mas a gente não tem digamos assim, um paralelo em outros. Raro ter, né, na história, algum time que teve uma geração tão forte dentro de um sistema de jogo tão, de fato, tão regrado, tão construído, né, construído assim. Mas mesmo os times, vamos colocar brasileiros, eu me lembro que a parte da torcida do São Paulo, por exemplo, depois do São Paulo do Muricy, queria o time no 3-5-2 porque entendia que era esse o segredo das vitórias do São Paulo. Não que a gente tinha 3 torres, 2 super volantes, 2 alas monstruosos e
E por isso o time jogava em 3-5-2 e dominava o Brasil, né? E já com um elenco completamente diferente, eu me lembro de parte da torcida reclamando que o time não jogava mais em 3-5-2. Então eu digo que colocando essa escala agora no time do Pepe, eu entendo como a torcida do Barcelona, os dirigentes, todos podem ter essa imaginação de que não, o jeito certo de jogar é aquele, vejam como foi maravilhoso. Mas obviamente eu acho que é a leitura errada mesmo, e é por isso que o Barcelona não reproduz mais o sucesso que teve, mesmo tendo jogadores de, né, um elenco sensacional, na verdade. Eu vi, assim, na minha infância, a minha infância foi quase toda ali o final da era Zico e a transição logo depois, e a sensação da torcida do Flamengo era idêntica. Assim, sei lá, acho que eu devo ter visto uns 4, 5 candidatos a novos Zicos só durante a década de 80. Era primeiro o Tita, depois o Gilmar Popoca, que ninguém nem lembra. Aí veio o Bebeto, que acabou virando centroavante, então ninguém conseguia, nenhum jogador conseguia nem aguentar a pressão de ter aquela responsabilidade. E depois a gente até revelou 2 grandes meias que acabaram não fazendo carreira fora do Flamengo, que foi o Marcelinho Carioca e o Djalminha, né? Então, assim, eu acho que além desse tipo de sensação ter um sonho inatingível, eu acho que o pior de tudo é que ele gera uma carga de pressão sobre os jogadores de outros jogadores serem o que eles não são. E isso, para mim, ainda é mais prejudicial. Interessante que você tá falando, eu tô lembrando do Cirino, na apresentação dele, Marcelo Cirino, que tava no Atlético agora há pouco, e ele disse na primeira entrevista dele, olha, vejam bem, eu tenho ciência que eu não vou ser o novo Zico, tá? Assim, eu acho que eu não vou ser o novo Zico. E o pessoal brincou bastante com isso. É interessante como até hoje tem essa coisa do novo Zico no Flamengo, talvez o Flamengo do Jesus tenha encerrado isso, né? E só pra citar que, lembrando do Palmeiras, né? Palmeiras da Academia, depois que o Ademir da Guia, o Leivinho, o César, todos eles foram embora, Palmeiras ficou os anos 80 inteiro montando times, querendo ser a nova academia, e eram times muito fracos na defesa, que tinham pouca, não eram incisivos, não faziam gol, né? Só ficavam tocando bola querendo ser academia e não conseguiam. Até com o Tele era um pouco assim. Mas, assim, só pra registrar, né? Uma coisa aqui que a gente talvez não tenha tocado tanto, que pra mim, assim, o mais impactante que eu via no Xavi, que quando eu tava assistindo o jogo do Barcelona, eu levantava da cadeira, era a capacidade dele de colocar a bola em profundidade, às vezes quebrando 2 linhas de marcação adversária. Eu não sei se vocês eu não vi ao vivo um jogador com essa capacidade assim como o Xavi. Talvez o Riquelme, eu não vi bem o Riquelme no auge ali do Boca Juniors dos anos 2000, ali, 99, 2000, era muito novinho, mas essa capacidade de quebrar linha com passe, eu vi no Xavi talvez o maior. E falta muito isso no Arthur, né? Nessa comparação. O Arthur, ele gosta muito de jogar atrás da linha da bola, né, tal, sendo o gestor da circulação da bola, mas não tem essa tacada de bilhar. O Toni Kroos tem um quê de Xavi nesse sentido. O que vocês acham, assim, nesse quesito de passe em profundidade para quebrar a linha de marcação? O Xavi foi o grande nome desse tempo? Ganso. Para mim, o grande... Gerson, canhotinha de ouro. Didi, esses caras ainda eram melhores do que ele nisso. Mas ele talvez no futebol recente, sim. Acho que na história tiveram outros. Na verdade, a qualidade desse passe do Xavi, que para mim se destacava, era o lançamento rasteiro. Exatamente, rápido, né? Exatamente. Pelo tacada chão, de bilhar mesmo longo, às vezes cruzando 2 linhas, mas por baixo. Tacada de sinuca. Esse passe, até porque era muito rápido o movimento, o gesto técnico, e era difícil saber se vinha um passe mais curto ou mais longo, porque o movimento era igual. Assim, e rápido. Então era nisso que o Xavi conseguia quebrar linhas de passe, porque o adversário não sabia se vinha um passe pro companheiro óbvio do lado ou o outro passe que estava escondido ali, que o gesto escondia as intenções, era muito rápido. E era algo meio simples, né? Não era muito... Então os lances não são aquela coisa, mas que tinha uma eficiência absurda. Diria que o Riquelme tinha mais recursos de passe de outros tipos, era no geral melhor nesse aspecto.
Tá? Mas o Riquelme era, digamos assim, um super especialista nessa questão de armar o time, né? Que ele é o enganche argentino, ele é o time, né? O Xavi era quase isso, mas ainda assim no jogo de posição é mais distribuída a responsabilidade do que no jogo argentino de enganche, né? E o Riquelme foi o melhor dos que eu enganche puro que eu vi. Mas o Xavi tá ali. Eu acho que pelo menos na qualidade do passe rasteiro, tá ali junto. Bom, senhores, se os senhores não tiverem mais nada a acrescentar, vou liberá-los para o domingo aí com a família, as atividades dominicais. Eu vou curtir uma chuvinha, pelada na chuva hoje, pelo jeito aqui. É isso aí. Mas isso é gostoso. Isso é bom pra caramba. Jogar na chuva é uma coisa de Deus. É bom que não soa tanto, né? Dá uma resfriada natural. Eu vou tentar me esconder do carnaval, porque o carnaval é quase aqui do lado na esquina, então aqui em São Paulo eu tô, né? Eu jurava que tu ia no bloco vestido de Einstein, Maciel. Seria muito carismático. Então, o verdadeiro Einstein acho que faria vestido de Einstein escondido em algum lugar bem silencioso. Isso é a minha fantasia de Einstein, porque eu acho que é o que ele faria também. Entendi. Então tá bom, amigos. Ótimo domingo, até a próxima. Até, abraço. Até. Abraço.